Outro detalhe importante que a gente precisa ficar atento é, por exemplo, as paredes. Porque se eu tenho uma parede de tijolo, beleza, eu vou vir, vou quebrar a parede e passar os eletrodutos. Agora, se eu tenho uma parede de concreto, a gente não vai fazer isso, nem pode. Porque a parede de concreto, a parte de eu tenho uma pilastra de concreto, ela é para sustentação. Então, eu não posso mexer nessa parte. A não ser que você, dentro da estrutura, quando está fazendo, né, construindo, você já vem e põe o eletroduto ali. Mas isso dificulta depois uma possível manutenção. Então, o ideal realmente que seja feito na parede de tijolo, tá? E até na laje não se pratica mais colocar os eletrodutos dentro da laje. Hoje já se coloca sobre a laje, justamente para poder facilitar essa manutenção, tá? Porque a cada 20 anos no máximo, a gente deve trocar toda a parte elétrica, inclusive os eletrodutos. E a gente não vai quebrar concreto para poder trocar eletroduto, né, gente? Então, por isso, a gente utilizar a parede de tijolo e também está utilizando muito hoje você colocar toda essa parte sobre a laje, tá? A gente precisa ficar atento também com relação ao desnível. Por quê? Porque às vezes você tem um degrau, então um degrau ali 10 centímetros, 5 centímetros, 15 centímetros, vai depender do tipo de degrau que você tem, e isso vai influenciar de um cômodo para outro. Então, se você não tem informação de desnível, às vezes você não vai ter informação de passagem ali de eletroduto, tá? E isso pode interferir também até mesmo na compra de material, tá? Então, você tem que ficar atento com relação à questão do desnível. As paredes, por exemplo, a gente vai ter paredes de 15 centímetros, a gente tem parede de 20 centímetros, a gente tem parede de 25 centímetros. Vai depender de quem está construindo, como está construindo, que tipo de tijolo que vai estar utilizando, qual que vai ser a espessura ali daquela parede. Então, ficar atento com relação a isso também. Por quê? Porque isso vai contar na nossa metragem final, tá? Outro detalhe que a gente já viu, né, quando a gente estava vendo escala, que é o posicionamento das janelas. Então, quando vai trazer ali largura, altura e o peitoril, que é o posicionamento, porque vamos supor que eu tenho uma tomada que está acima da janela e uma tomada abaixo da janela. Então, se eu venho aqui pelo teto, né, com o eletroduto, desço no rumo aqui, atendo a tomada alta, mas para eu atender a tomada baixa, eu não posso descer direto. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que contornar a janela para poder atender a tomada de baixo. Então, são detalhes que são importantes a gente observar. E a mesma forma, quando a gente tem vão de porta, tem que saber qual que é a altura e a largura, tá, da porta para poder definir posicionamento de tomadas, posicionamento de interruptores, tá? Então, também vai vir largura e altura. Então, as portas, largura e altura, e a janela, largura, altura e peitoril, tá joia? E as paredes, igual eu falei, a gente vai ter paredes de 15 centímetros, 20 centímetros, 25 centímetros, vai depender de quem tá construindo, e a gente já viu até parede de 10 centímetros, tá? Então, vamos ficar atento com relação a isso. Mas, normalmente, é 15 e 20, são os mais utilizados. 20 centímetros para as paredes externas da casa e 15 centímetros para as paredes internas da casa, tá? Esse é o mais comum, mas a gente vai achar valores diferentes, tá? Com relação muros e meias paredes, tá? A gente vai ter, no caso de linhas paralelas, estreitas e contínuas. Tem que prestar atenção no desnível, no caso, quando a gente tem um vão, tá? Aí vai ter o quê? Só uma linha. Ok? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma porta de abrir. Então, eu tenho a parede, eu tenho as duas linhas contínuas e tenho uma linhazinha aqui. E eu tenho o símbolo aqui da porta de abrir, que é esse aqui. Aí, a gente tem um espacinho, que é chamado de boneca, tá? Para abertura ali da porta. A porta, então, ela não fica grudadinha na parede, tá? Tem esse espacinho que é chamado de boneca. E eu tenho aqui a indicação da abertura da porta. Então, essa é a porta de abrir. Aí, eu tenho a porta de correr, que ela pode correr externo, ela pode correr interno. Ela pode ser duas
Então, eu tenho duas aqui, ela corre para lá e corre para cá. Então, vai depender do tipo. Então, a gente tem também a porta sanfonada, ok? No caso da janela, as janelas têm normalmente 4 linhas paralelas, tá? E são estreitas e contínuas. Aí as duas do meio são bem próximas, então isso aqui indica que são janelas. E quando tem janelas altas, tá? De altura elevada, né? No caso, por exemplo, de banheiro, aquelas janelinhas mais altas, aqui as duas linhas do meio são tracejadas, tá? E a gente também, ó, tem aqui a porta de abrir pivotante de eixo central, tá? A gente tem a de correr, lembra que eu falei que a gente tem interna e tem a externa, né? Então ela pode correr de maneira interna e pode correr de maneira externa ali à parede. A gente tem a pantográfica, também chamada de camarão, que ela dobra uma vez só. E se ela dobrar muitas vezes, ela é chamada de sanfonada. Ok? E a gente tem as janelas também, que pode ter janela de correr e pode ter a janela pivotante de eixo central, tá? Essas aqui são muito comuns em banheiro. E as escadas também que são importantes, porque ela mostra ali o posicionamento, né, da circulação quando você tem 2 andares, 3 andares, né? Então você tem um acesso vertical e vai ter, no caso das escadas, então você vai precisar ver como que é esse desnível, se a escada é reta, se ela é circular, então se tem patamar, se não tem. Isso é importante na hora de você colocar a iluminação, tá? Então, se ela for contínua ali, e a escada sempre vai estar com indicação de subida, qual que é o posicionamento dos degraus para você subir. Tem essa que faz uma curva só, tem essa com 2 curvas e tem essa que é circular, tá? Então a representação dela é dessa forma. A gente tem com patamar, tá? No caso dessa aqui, primeira é sem patamar, a segunda é com patamar, ou seja, esse espacinho chamado também de espaço de descanso, tá? Esse patamar. E quando você tem curvas e vai ter patamar ou não, né? A primeira aqui não tem patamar, essa tem patamar. Essa aqui tem patamar também, que é o período que é chamado para descanso. Então você sobe a escada, dá uma descansadinha, né? Caminhando em linha reta, sobe a escada, caminha em linha reta, descansa um pouquinho. E assim vai, tá? Então a parte que a gente pisa é chamado de piso. A parte na vertical é chamada de espelho. A quina é chamado de bossel. Aqui no caso a gente tem um patamar, né, para descanso, e a gente tem o lance de escada. Cada lance de escada aqui, ó, vai ter uma quantidade X de degraus, tá? E a gente tem no caso o corrimão, que é para você poder apoiar, tá? Então aqui, ó, degrau conjunto de 2 elementos, piso e espelho. Piso onde você pisa e o espelho é a alturinha. O lanço de uma escada é uma sequência ininterrupta de degraus. Então, um trechinho. O guarda-corpo, que é aquela lateral, né, formado pelos montantes do corrimão, e recomenda que a altura do corrimão varia entre 80 a 92 centímetros. O bossel ali é a borda saliente do degrau, que é no mínimo de 1,5 a no máximo 2,5 centímetros, tá? E o patamar ali é o trecho horizontal para descanso, que é intermediário ali na escada, ok? Então, esses, na verdade, são alguns aspectos mais importantes para a gente poder iniciar ali o trabalho da instalação elétrica, ou do projeto, ok? Por quê? Porque, na verdade, a gente precisa olhar aqui e ter o máximo de informações possível para poder elaborar o projeto. O que a gente faz? A gente recebe todas essas informações e vai retirando. Tá? A gente vai retirando, até que fique só as paredes, tá? Informação ali de janelas, os vãos das portas, que isso aqui a gente também tira. A gente tira a escrita falando o que é cada cômodo e aqui em cima a gente faz o projeto elétrico, ok? Então, basicamente é isso que eu queria falar para vocês. E a gente vai aperfeiçoando esses detalhes e aumentando algumas informações à medida que a gente for elaborando o projeto. Tranquilo? Então, faça a atividade e qualquer dúvida me pergunte.